Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for a 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Sei lá, muita coisa não. Nós vamos ver que na aula passada a gente até pincelou né, na questão se haverá ou não a necessidade da construção ou reconstrução do segundo templo, dado aos sinais que a profecia ou que a Bíblia ela vai nos direcionando. Mas nós precisamos entender que a questão do templo, da reconstrução do terceiro templo, ela tem uma necessidade por parte dos judeus ortodoxos, ou até mesmo alguns judeus messiânicos, que segundo eles acreditam que é necessário haver a construção do terceiro templo para que o sistema de sacrifício seja restaurado. Tá? Então alguns judeus ortodoxos e alguns messiânicos, eles acreditam que o sistema de sacrifício ele vai ser restaurado novamente. Tá? Só que a gente precisa entender por que é que foi levantada a questão do sistema de sacrifício. Quando se a gente não olhar nas minúcias do que Deus vai instituir, tanto quando ele vai mandar Moisés, ou dar a ordem a Moisés que construa o Mishkan, o tabernáculo, aí ele vai surgir um sistema de sacrifício, o serviço que será prestado neste tabernáculo. Só que a gente vê que ali é pedido ali sacrifício de animais. Mas espera aí, Deus pediu sacrifício de animais, por que é que Deus pediu tais sacrifícios? Qual era a finalidade de tais sacrifícios? Claro que se a gente pegar dentro da tipologia bíblica, nós vamos saber que vários sacrifícios vão apontar para a pessoa do Mashiach. Isso é fato, né? Quando a gente pega dentro desse contexto comparativo, né? Comparando a pessoa do Mashiach com o sacrifício que fazem. Mas por que é que Deus pediu? Na verdade, Deus pediu, mas era o interesse de Deus que fosse feito o sacrifício de animais? Quando a gente vai olhar para outros textos, principalmente nas mitzvot, né? nos preceitos, nos mandamentos, nós vamos ver que não. Porque Deus ele não queria derramamento de sangue, principalmente sangue de animais, né? Fosse ali animais inocentes. E existe um sistema, uma técnica, vamos colocar assim, uma técnica, era essa técnica, uma habilidade para fazer o sacrifício para que o animal não sofresse. Então essa técnica, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles dominavam essa técnica, tinham a forma de usar o seu cutelo, uma faca afiada, e tinha um local certinho onde eles iam passar a navalha para imolar o sacrifício, onde o animal ele cortava-se um nervo da sua cabeça, que tirava dele a sensibilidade, ele seria como se fosse uma anestesia geral. Ele já ali, naquele corte, ele já não sentia mais nada, então ele já morria ali ele sangrava sem sofrer. Diferente de alguns, né, de algumas outras religiões que aí pegam animais para sacrificar, fazendo os animais sofrerem. Só que Deus não queria esse tipo de sacrifício. Por que é que Deus então instituiu o sacrifício? Porque quando Deus tirou o povo está no deserto, o povo está rodeado por nações pagãs, o povo já estava acostumado de ver essa questão, estava influenciado por essa cultura de sacrifício de animais a deuses pagãos, tá? Isso a gente tem, até quando Deus ele vai dizer aqui, eu deixo dois textos para a gente ler aqui, para abordar essa questão, Deuteronômio 32,
ver se eu acho aqui. Hum. 32, verso 16, verso 17. Estou aqui usando a Bíblia judaica completa. Eu não sei se talvez esteja o versículo distribuído da mesma forma. Diz assim, ó. Eles o incitaram aos ciúmes com deuses estrangeiros, provocaram-no com abominações, sacrificaram a demônios, a não deuses, a deuses que nunca conheceram, novos deuses, a deuses que nunca conheceram, novos deuses surgidos há pouco, aos quais seus antepassados não temeram. Vocês ignoraram a rocha que o gerou, esqueceram-se de Deus, de quem o fez nascer. Então, quando o povo estava dentro desse sistema pagão, antes deles serem tirados, né, do Egito pela mão poderosa de Deus, eles estavam inseridos dentro desse contexto pagão de sacrifício de animais. Tá? Então, quando Deus leva eles para o deserto, eles estão ainda com essa influência cultural pagã, tá? Semita pagã, de fazer sacrifício. Então, o que Deus vai fazer? Para que eles não continuassem fazendo essa prática, que já estava no coração deles, para eles não continuarem fazendo essa prática para deuses pagãos, para entidades pagãs, então Deus permitiu, tá? Foi uma permissão de Deus, não um desejo de Deus, tá? Que eles sacrificassem então a Adonai. Ou seja, já que vocês vão continuar fazendo esse sistema de adoração, de sacrifício, em vez de vocês fazerem isso para os deuses lá, que seus antepassados serviram, que vocês serviram, vocês vão fazer isso para mim. Tá? Porque já estava essa prática no coração deles. Quando nós vamos para o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo de número 1, Por que são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios? Pergunta Adonai. Estou farto de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais engordados. Não me agrado do sangue de touros, cordeiros e bodes. Sim, vocês comparecem à minha presença, mas quem pediu que pisoteassem meus pátios? Então Deus, o desejo de Deus, na verdade, não era que o povo ficasse nesse sistema de sacrifício. Só quando isso foi feito com a permissão de Deus. Tá? Então quando o judeu ortodoxo, ele olha para a questão da vinda do Mashiach, eles sentem essa necessidade da reconstrução do templo para que seja restaurado o sistema sacrificial. Tá? Só que Cristo, quando a gente vai para o livro, a carta aos Hebreus, a gente vai ver ali que Jesus Cristo, ele cumpriu o sacrifício perfeito, sem necessidade alguma de haver necessidade de novo sacrifício ou de outro sacrifício que não for o dele, que já foi completo e perfeito para toda a eternidade. Tá? Então esses judeus messiânicos que atentam para essa necessidade da reconstrução do templo e os ortodoxos, eles olham para essas entrelinhas dessa reconstrução do templo para a restauração do sistema de sacrifício. Tanto é que em Jerusalém existe o Instituto do Templo, que foi criado, elaborado para esta finalidade. Nós vamos abordar aqui, na aula de hoje, não na próxima, nós vamos ver aqui algumas informações acerca disso, algumas fotos de a preparação que está sendo feita. Já tem descendentes de levitas já sendo preparado para o sistema sacrificial, as peças do Mishkan, ou do templo, já estão sendo confeccionados conforme o modelo que as escrituras descrevem. Já tem aquele sistema de trazer a existência através de inseminação artificial, ou daquilo que eles chamam ali de que vai mexer com o DNA, eu esqueci o nome que se dá aqui,
para poder gerar a novilha vermelha, que é a novilha que dá início ao sistema sacrificial, que é a que vai fazer expiação pelo sacrifício. A expiação primária é pela santificação ou a purificação do templo, ou do Mishkan, que foi quando foi instituído. Então eles estão tentando produzir essa novilha vermelha para dar início de novo à purificação sacrificial e continuar esse sistema. Mas e aí vem a questão. Há necessidade, segundo os textos de escatologia que a gente leu e que a gente vai abordar novamente, haverá a reconstrução do terceiro templo. Vai ter a necessidade, agora quando? Se antes da manifestação do anticristo ou se depois, isso não dá, a escritura não deixa uma visão escatológica para a gente ter certeza que ele é que vai ser o pilar que vai dar início à construção, visto que dentro da profecia a gente sabe que ele tem um período de 7 anos, né, de 7 anos proféticos para cumprir o seu papel dentro das profecias que já está estabelecido profeticamente. Ele tem que esses 7 anos para estabelecer a sua trama, ou seja, elaborar tudo que ele tem que fazer. Então a profecia já de antemão nos mostra como será a ação. Então a gente vê esse tratado de paz e a gente vê o rompimento desse tratado de paz com ele querendo ser Deus dentro do templo de Deus. E o templo, então, ele não tem como construir esse templo em 3 anos e meio, tá? Não tem como. Então o templo já tem que estar preparado para quando ele se manifestar. Então o caminho já está, tá? A plataforma para a manifestação do anticristo já está pronta, tá? Então essa plataforma de subida já está pronta. Então a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Aquilo que Jesus disse sobre a oliveira, quando os seus ramos, a gente já sabe que já aconteceu, né? Em 1948, quando Israel se tornou novamente uma nação pelo voto Minerva de Oswaldo Aranha, do Brasil, que deu voto Minerva, e Israel passou a ter de novo direito a ser chamada de nação, tá? E o povo agora, a diáspora, há um retorno da diáspora que está acontecendo, a gente já leu isso aqui, já abordou isso aqui, está acontecendo esse retorno, tá? Que é conhecido como um movimento de sionismo. O sionismo é o retorno da diáspora para a Terra Santa. Isso está acontecendo e aí vai desenrolar toda a história. Então nós vamos adentrar aí ao nosso estudo. Então, os templos de Israel, né? Nós temos ali o primeiro templo, que é o templo de Salomão, a presença da glória de Deus, 1 Reis capítulo 5 ao capítulo 8. Então nós temos a monarquia, né, em 374 anos. Nós temos a construção do primeiro templo de Salomão, ali aproximadamente 960 a.C., né? A destruição do primeiro templo pelos babilônios, 586 a.C., os 70 anos de cativeiro, aqui os 70 anos de cativeiro que o povo passa na Babilônia. Nós temos, então, aqui agora a reconstrução do segundo templo por Zorobabel e uma reforma que vai acontecer através de Herodes o Grande, tá? Então nós temos a presença da águia romana, Esdras capítulo 3, 7, capítulo 3, versículo 7 ao capítulo 6, verso 18, Mateus 24, capítulo 24, verso 1 a 2, e Marcos capítulo 13, verso 1 e 2, Lucas capítulo 21, verso 5, verso 6. Nós temos, né, o predomínio dos gentios em 586 anos, a construção do segundo templo através de Zorobabel, ampliação e reforma do templo, do segundo templo, através do período de reinado ou do mandato de Herodes, de 500 a 16 a.C. a 19 a.C. Aí nós temos o tempo, né, aqui do Domo da Rocha, que vai acontecer, essa questão do Domo da Rocha acontece com a destruição do segundo templo. O segundo templo é destruído, né, pelos romanos. Nós temos aí o início da igreja,
começa essa expansão da igreja no templo espiritual de Cristo, a igreja passa a se tornar o templo espiritual, não o templo físico, porque ele vai ser destruído pelos romanos, e no local vai ser construído o Domo da Rocha, tá? Ou a Mesquita de Omar. O Domo da Rocha domina o lugar. A diáspora judaica era da igreja e a inclusão dos gentios de Romanos, capítulo 9 ao capítulo 11. Tá? É o texto aí usado para a predestinação, mas ali, na verdade, está falando dessa inserção da igreja dentro do plano de Deus. O ano de 70, onde o templo é destruído, o terceiro templo é construído. Então, há uma necessidade da construção ou da reconstrução do terceiro templo. Mas, nós temos justamente no local construído o Domo da Rocha. Como que se vai fazer reconstruir o terceiro templo, onde há uma mesquita islâmica, o lugar santo do Islã, tá? Onde, segundo eles, né, Maomé, ele ascendeu aos céus, tá? O terceiro templo da tribulação, profanado pelo anticristo, a abominação da desolação, segundo aos Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 11, 1 e 2, que é também profetizado pelo profeta Daniel, né? O profeta Daniel, 7 anos de tribulação, templo profanado pelo anticristo, Daniel 9, 26, 27, 11, 31, 12, 11 e Mateus 12, 14, Malaquias 12, 14, 20, versículo 24, não, aqui é Mateus, né? Tá ruim para me ler aqui, estou de lado. Malaquias, Malaquias 12, 14, verso 24, 15. Aqui não tem 24, não, quem tem 24 é Mateus. É Mateus 12, 14, Mateus 24, 15, tá? É Mateus. Então aqui nós temos esse período aí, tá? Em que o anticristo ele entra em cena, mas com o terceiro templo. Então muitos estudiosos eles não levam em conta a questão do terceiro templo. Mas segundo nós temos Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 11:1 e a profecia de Daniel 9:26, há essa necessidade de ter o templo. Então a plataforma está sendo preparada justamente para esse momento acontecer. E nada mais, nada menos do que o Instituto do Templo que está preparando. Só que é o seguinte, eu não estou aqui tentando colocar na mente que eles estão preparando isso aqui sabendo que vai ser o anticristo. A intenção deles é a restauração do sistema sacrificial para a manifestação do Mashiach, tá? Porque para eles o Mashiach ainda não veio. Eles estão esperando o Mashiach político, tá? Por isso que não aceitaram Yeshua como o Mashiach. Mas tem essa verdade que eles estão esperando aí. Por isso o sistema de sacrifício vai, segundo eles, tem que estar pronto para a manifestação do Mashiach. Por isso que eles vão dar essa aval para ele. E diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ilha de Ornã, o Jebuseu, segundo as Crônicas 3:1. Muçulmanos, a cúpula ou domo da rocha, para os muçulmanos, foi desse ponto que Maomé ascendeu aos céus, foi erguido em 691 depois de Cristo. O mesmo local onde Deus sempre se manifestou, né? E aí nós temos a construção do Domo da Rocha, né? A área onde era o antigo templo, era justamente nesta área, tá? Embaixo das estruturas que estão o Domo da Rocha, a base é justamente a base onde estava localizado o templo. Nós temos aqui o Muro das Lamentações, né? Onde tem ali, os judeus fazem suas orações, clamando pelo retorno do Mashiach, pela restauração total de Israel, tá? Aquela pergunta que os discípulos vão fazer para Yeshua.
restaurará tu neste tempo reino a Israel? Então o Senhor vai dizer, não vos compete conhecer os tempos, as estações. Né? Então Jesus ele vai começar a falar para eles, dar algumas deixas para eles aí acerca do seu retorno. Governo do anticristo, né? Reconstrução do terceiro templo, Apocalipse 11, 1, 2. Foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara, e também lhe foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e o que nele adoram, mas deixa à parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, este por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Tá? Então aqui é um texto profético de dupla referência. Tá? Então aqui nós estamos sabendo que é uma visão que João está a acontecer, a destruição, né, do templo. Então João está tendo essa visão escatológica, mas ele sabe que o contexto que ele está vivendo é um contexto em que ele precisa observar a questão dos imperadores romanos. Então essa questão da profanação, os romanos vão fazer isso, vão levar, né, uma águia para o pátio do templo, né, o Epifânio, né, vai profanar o templo, né, com esse povo, mas o imperador romano também vai tomar essa atitude. E sempre tentando profanar. O anticristo, ele não vai fazer isso em primazia com uma imagem, porque ele próprio é que profanava o templo querendo ser Deus, tá? Então é aí que vai acontecer toda essa trama aí. Segundo as Tessalonicenses 2, 3, 10, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o terceiro templo, ele já está com o seu projeto. Aqui tem um site, se você quiser pesquisar nesse site aqui, tá? Pode entrar no site e você vai encontrar sobre essa maquete, né? Aqui já as nações, ou o povo de Israel, juntamente com aqueles poderes políticos que estão a favor, tá? Aquele ali não é o Bolsonaro, não, tá? Essa foto aí é velha, parece, mas não. Então já estão... Acho que é ele mesmo, porque na foto anterior estava falando que ele apoia. Volta, fazendo favor. Volta no slide, na anterior. Anterior. Isso aqui em cima aqui. Não, esse aqui não é ele, não. Olha, o Instituto do Templo foi levantado antes dele. mas olha o site que ele está Parece, né? www, gosto, Uai, rapaz, não é quem mesmo? Bolsonaro Apoia a construção do terceiro... Ah, tá, então é ele mesmo. Achei que não fosse, não. Porque, na verdade, eu enganei. Por quê? Porque é antes, tá? Porque o Instituto do Templo já existia. Então, aqui, quando ele sumiu o governo, então ele vai fazer o seu papel político e vai lá dar a sua aval aí. Então, perdoa aí pelo equívoco aí, mas é isso mesmo. Então, tudo apontando, né? Aí pronto, né? Aí, o Bolsonaro não vai entrar nessa questão dele. Bolsonaro lá que tem lá. Pensa que não é essa. Utensílios para o terceiro tempo. Então tudo isso aqui são utensílios, tá? Esse vestuário aqui, ó. Isso aqui não é apenas um boneco, isso aqui é roupa que já está pronta mesmo. É uma vitrine, é um manequim de como é que os sacerdotes se vestiam naquela época. E eles já prepararam as roupas, né? O peitoral, o tzitzit, né? As mantas, né? O altar do incenso, as liras, o candelabro, o incensário, a maquete do templo, já está sendo preparado para a manifestação do anticristo, mas também a reconstrução do terceiro templo. Agora, como isso acontecerá, a gente não tem como a gente ficar especulando aqui, tá? São várias teorias que diz que vai ser construído do lado, que o Dom da Rocha vai ser arrancado, vai haver uma guerra, são várias teorias. A gente não vai apontar aqui coisa que a gente não tem certeza para dizer aqui, tá ok? Então aqui, esses aqui são descendentes levitas, tá? Que estão já sendo treinados para poder
fazer toda essa ritualística do sistema de sacrifício, tá? Quando o terceiro templo já estiver em pé, construidíssimo. E aí, né, já pode, quem quiser lá, tá? Já pode preparar aí as mãos, porque a coisa vai ficar feia. No dia 20 de agosto de 2013, após mais de 1950 anos, ocorreu em Israel a cerimônia preparatória para a retomada do sacrifício perpétuo, que era feito diariamente pelos judeus. Foram selecionados jovens que descendem da antiga tribo de Levi, sendo os mais comuns Levi, Levinê, Levintal, Levinson e Correm. Engraçado que Correm, se fosse com K aqui, Correm é sacerdote, tá? No hebraico, Correm, sacerdote, mas já tem nome de sacerdote. Então aí, né, essa turma já fez fez essa inauguração, vamos dizer assim, né, que eles chamam de a pedra angular da reconstrução, mas na verdade fizeram já uma preparação, uma encenação para o momento em que o sacrifício vai ser prestado no templo. Os sacerdotes escolhidos tiveram as primeiras aulas sobre como usar suas roupas especiais, seguindo os requisitos bíblicos e como executar os rituais na tradição dos levitas originais. Tá? Então tudo, até as trombetas, chofar, tudo conforme, né, a pia de bronze ali, que fica entre, né? Então a novilha vermelha ou ruiva, né? Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto julgo. Números capítulo 19, verso 2. Matzal Tov, 2 novos candidatos à novilha vermelha nascidos no Instituto do Templo. Neste último fim de semana, né, quando foi, né, 1º de abril, às 10 horas, né, o ano ali fugiu. Nesse último dia da semana, 2 novos candidatos, novilha vermelha, nasceram para o templo, né? Aí está escrito em inglês ali, né? Templo Levante Red, novilha em Israel, programa projetado para restaurar o mandamento da Torá da novilha vermelha, começando com o aumento de candidatos à novilha vermelha em Israel. Ou seja, eles estão tentando produzir, ainda não conseguiram chegar numa novilha vermelha. Quando fala de defeito, não é defeito de deformidade, é defeito dela ser pura, tanto em questão de não ter defeito de deformidade, mas também no quesito dela não ter mancha alguma. Ela tem que ser ruiva. Ela pode ter o corpo dela todo ruivo, se ela der um pelinho, um pelozinho só, não for ruivo, for preto, branco, ela não serve. Então eles estão tentando aí, já saiu 2 aí que eles quase chegaram, mas estão tentando, isso vai acontecer, tá? Quando isso acontecer, já está pronta já a novilha para o sacrifício ali da purificação. A intenção do Instituto do Templo é levantar uma novilha vermelha no programa de Israel e renovar, embolei tudo aqui. Começando por criar candidatos de novilha vermelha e finalmente fornecer as cinzas utilizadas na cerimônia de purificação conduzida pelos padres do templo, no caso dos levitas, né? Com a idade de 3 anos, uma novilha vermelha viável será abatida em estrita conformidade com a lei da Torá. Seu corpo será queimado junto com a madeira de cedro e sopulã, e as cinzas serão misturadas com água pura, que podem então ser usadas para alcançar a purificação ritual do templo. Tá? Então, esse sistema aí já está sendo preparado, tudo apontando para... Quando a gente vê isso aqui, a gente está na questão escatológica. A gente precisa entender que tudo isso já aponta também para
para a manifestação do arrebatamento da igreja, tá? A manifestação de Jesus Cristo, ela está cada dia mais próxima. Cada momento, né? Às vezes a gente fica atentando somente para sinais na natureza, né? Sinais, terremoto, guerra na sociedade, mas a gente não vê o lado religioso também. A gente precisa ficar atento também ao sinal do lado religioso dos israelitas. Porque o próprio Jesus falou que a gente deveria olhar para a figueira. Claro que quando ele falou aquilo, ele falou escatologicamente, profeticamente, para a nossa era do ano de 1948. Era disso que ele estava falando. Mas a gente precisa entender que ele também está em dupla referência, concernente a gente ficar de olho na nação de Israel, tá? Para os acontecimentos que acontecem lá, para a gente conseguir discernir como sinais também que apontam para a manifestação de Jesus Cristo nas nuvens para arrebatar a sua igreja, tá? Então a gente precisa ficar atento nisso aí. Apocalipse 7, 2, 8. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajam assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Lembrando que aqui ele está falando de servos do nosso Deus, aqui está falando dos 144 mil judeus, tá, que não se contaminaram. Quando fala não se contaminaram com mulheres, a gente precisa entender quando a Bíblia usa uma figura de linguagem. Tem pessoas que acham que esses 144 mil são celibatários, tá? Então, quando o texto vai dizer isso aqui, que eles não se contaminaram com mulheres, deixa eu adiantar aqui, cadê onde? Aqui, ó. O versículo 4, ó. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essa questão aqui, ó, de não se contaminar com mulher, isso aqui é uma força de expressão, uma figura de linguagem. Por quê? Porque mulher, aqui até dentro do livro do Apocalipse, já aponta o que significa mulher. Mulher aqui é o sistema religioso pagão. Tá? É o sistema religioso pagão. Então o livro do Apocalipse, ele aponta essas figuras de linguagem. Então a gente precisa atentar para o que o livro está dizendo e para o que ele mostra em todo o seu contexto. Não vai falar daquela mulher vestida do sol, que vai perseguir, que vai lançar a serpente atrás daquela mulher que está para dar à luz. Aquela mulher vestida do sol não é literalmente uma mulher. Aquilo é um sistema religioso pagão. Então, quando diz que eles não contaminaram com mulheres, quer dizer que eles não se contaminaram com religiões pagãs. Eles foram íntegros no caminho da Torá. Nada mais, nada menos. Eles foram íntegros no caminho da Torá, nos ensinamentos de Deus, nos preceitos do Senhor, e por isso eles serão perseguidos, tá? E aí, então fica aí esse esclarecimento aí. Então a gente não pode pegar essa parte como literal e achar que quando diz que porque são virgens, a questão de ser virgem aqui não é virgindade, de castidade, tá? É não ter a sua mente, a sua fé corrompida, tá? Corrompida. Aqui do trombeta, Apocalipse 9, eu vou adiantando aqui, ó. Não tem na testa o sinal de Deus. Vou adiantar aqui umas textos, não está lendo texto aqui, texto após texto. Quero passar aqui para... E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Apocalipse 11, 7. Ou seja, as duas testemunhas. Essa questão das duas testemunhas também é uma questão que ela também entra em divergência, tá? Existe alguns rabinos que eles vão apoiar, devido ao que o Apocalipse vai apresentar, de quem são essas duas testemunhas, tá? Uma delas é o Elias. A segunda testemunha, ela fica num conflito. É Moisés?
Enoque pelo fato de que da morte. Moisés morreu, Enoque não, então Moisés ressuscitou, mas quando a gente vai para a visão de Mateus capítulo 17, a gente tem a figura de Moisés e Elias conversando com Cristo, tá? O que falou, a gente não vai especular aqui. Mas, quando a gente olha para as duas testemunhas, a gente vai ler o livro do Apocalipse, o que é que o livro do Apocalipse vai apresentar, né? Vai apresentar os sinais que essas duas testemunhas vão fazer no dia da sua profecia, né? E lê para nós aí o Apocalipse 11, aí, o versículo que fala do poder que elas têm. Um tem um poder referente ao poder de Elias e o outro tem um poder referente ao poder que Moisés fez. Moisés fez. Um tem o poder de fazer fogo cair do céu. Quem fez fogo cair do céu em reis? Elias. E o outro tem o poder de fazer transformar a água em sangue. Quem fez isso lá no Êxodo? Moisés. Moisés. E aí quando a gente vai procurar na vida de Enoque, a gente não tem na vida de Enoque, dentro da Torá, a gente não tem nada sobre a vida de Enoque. Aí você pega o livro, né, apócrifo de Enoque, você não encontra, tá? Por mais que a expressão do livro de Judas, tá, vai ser usada, que é uma referência ao livro de Enoque que estava em evidência naquele período, mas não tem referência sobre a pessoa de Enoque dentro de uma visão escatológica. Fala. Deixa eu ler o texto só para ficar brincando aqui. Vai. 11:6. Estas têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem fez esse sinal também? Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Moisés, né? Então nós não tem, assim, o que pega o lado da morte de Moisés. Só que existe, depois você pode até, se quiser entrar no site dele, um rabino, o canal dele ai, não sei o que, Nazareno, gente, esqueci, não sei o que lá, Nazareno. Então, essa linha de pensamento deles, ele diz que houve uma má interpretação para a tradução sobre a questão da morte de Moisés, tá? Então ele diz que essa linha de pensamento dentro do judaísmo é o judaísmo nazareno, isso, o judaísmo nazareno. Essa linha de raciocínio deles é que houve uma má tradução, uma má interpretação da tradução desse texto, tá? E aí colocou a morte de Moisés na evidência. Então, fica aí a deixa, né? Mas, nós temos aí, né? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sepultados, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse 11, 8, 9. Né? Então esse é um fato aí. Isso aqui também, alguns pegam essa questão profética com um ato literal, também coloca dentro de um contexto também profético de 3 dias e meio, sobre os 3 anos e meio de grande tribulação. Então, esses dias como se fossem dias proféticos de anos. Então coloca inserido dentro desse contexto, tá? Do acontecimento em si, da manifestação das duas testemunhas que vão pregar, testemunhar contra o governo do anticristo, tá? Pelo ato desse povo de não ter deixado, de não levar eles a ser considerar a ser sepultado, porque com o judeu não ser sepultado, né? A gente vai, né? Os que habitam sobre a terra, tá? Já referência. Então, 7 selos do Apocalipse, o primeiro selo, e olhei e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco.
um arco. Esse cavalo branco é aquele cavalo branco que muita gente confunde com Jesus Cristo, tá? Este tem um arco, aponta para a guerra, né? Ele está apontando para a guerra. Na verdade, aqui são selos de juízo, né? Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. 6:2. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. 6:4. Terceiro selo, e olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado tinha uma balança e em suas mãos. 6:5. E olhei, e eis um cavalo amarelo, quarto selo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Vou frisar só uma coisa aqui, que tem pessoas que dizem que esse cavalo amarelo é a morte. A morte, a gente já estudou isso aqui, né? A morte é a ausência de vida. Morte não é um espírito, o espírito da morte. Não existe o espírito da morte. Existe o espírito que causa a morte, tá? Porque a morte vai ser aniquilada. Quando a Bíblia diz que a última inimiga a ser aniquilado é a morte, mas em qual sentido que ele é o último inimigo a ser aniquilado? Vai ser quando aqueles que estão na presença e no gozo eterno da ressurreição vão gozar das bem-aventuranças. Não haverá morte para eles, nem para aqueles que estão no inferno. Isso é fato. Então, quando diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, é nesse contexto de que a eternidade ela já é real, tanto para quem está no gozo eterno com o eterno e no tormento eterno com o diabo e seus anjos, lá no lago de fogo. Então, não adianta o camarada, né, lá que está lá no lago de fogo, pedir a morte, eu vou morrer, um dia eu vou morrer e vai acabar sofrendo. Não, a morte já foi aniquilada, ou seja, o espírito, né, o espírito que causa a morte, ele está em evidência, ele vai causando morte, mas ele não é a morte. A morte é um estado. Então, esse estado de morte, por isso que a Bíblia, quando a Bíblia fala de segunda morte, que é essa morte espiritual, essa morte espiritual é tida como separação eterna da presença de Deus. Então, isso esse é o estado, tá? Então, muitas pessoas confundem aí, diz o cavaleiro amarelo do Apocalipse, ele é a morte. Não, ele vai causar a morte, tá? Por isso que diz que a morte o seguirá, porque ele é o causador. E debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e chamaram e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Tá? Então, isso aí tudo dentro do período da grande tribulação. Então, o que nós temos aqui? Salvos na grande tribulação. Salvos na grande tribulação. Tá? Tanto este texto quanto um outro mais à frente mostram-nos que haverá salvação. Tá? Não aquela salvação que a gente está tendo pela misericórdia de Deus, a graça ao nosso favor. Porque ali vai ser vida por vida. Como o sistema sacrificial, ele vai ser restituído novamente, né? E eles acreditando que todo o sistema de sacrifício da lei é tido, essa evidência dos vida por vida, é isso aqui, vida por vida. Então eles vão viver por causa da vida que eles darão pelo testemunho, aqui ó, por causa do testemunho que deram. Mas isso na grande tribulação. Então, nós temos que fazer o máximo para nós não perdermos a nossa coroa. Né? Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Esse que vem sem demora. Então é isso aí, ó. A gente tem que ficar atento a isso aí, né? Quebra da aliança, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares,
sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel 9, 27. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 15. Então, Jesus ele já deu-nos uma pista sobre a questão da manifestação do anticristo, de como vai o desenrolar dessa trama, tá? Então, a gente vai continuar na próxima aula.